Fala galera, salve! Começando mais um programa de Sickness aqui na UBTV. Vamos lá, hoje temos um programa aí com 3 atrações aqui pra você. Vamos começar aí com a Raging Slayer, vindos lá de Portugal, enviados aí pelos nossos amigos da Selvageria Records. Então, Raging Slayer com um som novo aí pra vocês curtir. E temos aí já um som de uma matéria que saiu já há um certo tempo aí aqui lá no canal do The Sickness no YouTube, da Camellia Rose Tree. Vocês vão conhecer e conferir aí o som dos caras. E para finalizar aí a entrevista com a Caveira Trincada do nosso amigo aqui de Agudos, Márcio Pantera. Caveira Trincada, que a entrevista que foi realizada no programa Batalha Rock da 87 FM de Agudos, conduzida aí pelo nosso amigo Kleber Cabreira e o Juninho da banda Artigo 19. E nós vamos conferir então essas 3 atrações para você, tá ok? Então é isso daí, como eu falei, nessa sequência, vamos começar com Raging Slayer, depois vem Camellia Rose Tree, na finalização a entrevista aí com o Márcio Pantera da Caveira Trincada. Espero que vocês curtam, vamos lá, beleza? Vindos diretamente de Portugal através aí dos camaradas da Selvageria Records, hoje eu vos apresento a Raging Slayer, um projeto aí que me pegou em cheio, com um som que respira Slayer na sua fase mais insana, no melhor estilo Raining Blood. Por trás desse caos sonoro está o Slatanic Speedball Possessor. Sim, esse é o codinome do cara que compôs tudo, letras, riffs e solos. Ele já tem aí um histórico de peso na cena extrema Portugal. Foi guitarrista da banda Punk Crust, sem talento, além de cabeça pensante por trás dos projetos brutais Animalesco, O Método, de Death Crust, e Rancid Amputation, de Death Metal. Mas agora é hora de canalizar toda essa fúria para o Thrash Metal. A Raging Slayer nasceu com uma proposta direta, homenagear sem pudor e sem filtros a era clássica dos grandiosos Slayer, de 1983 a 88, aquela fase que moldou o som extremo e ainda hoje influencia gerações. Durante o processo de criação, veio então a sacada de incluir uma vocalização que encaixasse com a força de um trovão. E quem melhor para isso do que Lex Thunder? Ele que é integrante da Toxico e ex-Midnight Priest, trouxe um timbre à la Tom Araya que caiu como uma luva. O trabalho dele nos vocais é simplesmente avassalador. E para fechar com chave de ouro, a produção ficou aí nas mãos do lendário Paulão, membro da poderosa Perpetrator, uma das maiores bandas de thrash metal de Portugal. O cara sabe o que faz. O resultado? Um álbum explosivo com a melhor essência da escola old school do thrash. Nesse trabalho tudo é ousado, desde o nome da banda, a arte da capa, o logo, até as composições e a produção. Nada foi feito de forma aleatória, tudo foi pensado para te entregar aí uma experiência sonora com a mesma química e magia que marcou a década de 80 e influenciou milhões. Sejam bem-vindos ao Catatonic Symphony, um álbum com 8 faixas e 40 minutos de descarga intensa de thrash metal da melhor qualidade. E agora, sem enrolação, vamos conferir a faixa Front Cross. Aumenta o volume e bora pro som.
É isso daí, essa foi então a Raging Slayer, com aí som aí que vem lá de Portugal, muito legal aí, pessoal sempre mandando material de lá pra nós aí, volta e meia a gente tem som deles lá, ok? Lá além do oceano. Bom, vamos então agora na sequência conferir aí o som, né, a matéria da Camélia Rose Tree, que tocou já aqui em Bauru, aqui pertinho de nós. Mas vamos conferir o som aí, segue a sequência, vamos lá. Bom, esse é o Camélia Rose Tree, que você está ouvindo de fundo aí, ok? É um duo que ocasionalmente, né, segundo eles, pode ser um trio ou quarteto. Fazem um som no estilo free rock, né, lá vindos de Poços de Caldas, lá de Minas Gerais. É formado aí por Hevesley Ferreira na guitarra e eletrônicos e Jonas Fonseca na bateria, percussão e nos objetos. Bom, a banda ela foi formada, né, ou melhor, o duo foi formado em 2013. Aí envolve alguns registros de improvisações feitas ao vivo em estúdios e outros locais abertos, né? Suas improvisações caminham entre o country rock, drone noise e o free jazz, release da banda. Os registros da banda estão disponíveis no Bandcamp da banda e através dos selos Galope Disco, Plataforma Records e The Church of Noise Gold. Todos eles têm link aqui na descrição para você conferir depois aí o trabalho completo deles, tá legal? O som totalmente instrumental, né, nos remete aí àquelas trilhas de filme, né, que também muito interessante, que nos faz aí viajar quando ouvimos aí em ambiente propício, ou seja, no silêncio, sem interrupções ali, você poder ouvir e identificar todos os instrumentos e todos os, entre aspas, né, barulhos do som, né, que a banda desenvolve aí nessas trilhas sonoras, nos registros que eles têm aí, ok? Eles ainda não têm videoclipe, mas quem sabe, né, brevemente a gente possa ter. Bom, para entender sobre, né, o que eu tô falando aí na questão do som da banda, só mesmo se atirando aí na sonoridade bem trabalhada e diversificada em cada faixa do álbum, né, em cada álbum. Não sei se podemos assim dizer, álbum ou trabalhos que estão registrados aí nessas plataformas, tá ok? Então já sabe, né? Acesse ali os canais oficiais da banda que estão aqui na descrição, né? Ajuda aí a divulgar também o trabalho deles aí. E se você gostou ou não gostou, diga aqui, deixa aqui, né, nos comentários qual que é a sua impressão sobre esta banda, se você conhecia ou se não conhecia, tá joia? Para você entender um pouquinho mais agora, fica aí, né, aguçar um pouco a sua curiosidade sobre a banda, fica aqui agora no finalzinho deste vídeo um pouco aí do trabalho deles aí, tá ok? Fico por aqui, nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço e com vocês, Camélia Rose Tree de Minas Gerais.
Essa foi então a Camélia Rose Tree. Se você curtiu, já sabe, né? Vamos deixar aqui, ó, os canais aí para você mandar sua mensagem, daí deixar aí o seu like, seu gostei ali. E agora, para finalizar, nós vamos ficar aí com a entrevista completa aí da Caveira Trincada, projeto aqui do nosso amigo Márcio Pantera de Agudos. A entrevista foi realizada nos estúdios da 87 FM de Agudos, né, uma rádio comunitária conduzida aí pelo Juninho da Artigo 19 e pelo nosso amigo Kleber Cabreira da Sociopata. É isso aí então. E a rádio e a entrevista foi no programa Batalha Rock, que acontece aí toda sexta-feira às 8 da noite. Se você quiser curtir também, confere, sintoniza aí. Você pode acessar 87fmagudos.com.br e você pode ouvir o programa Batalha Rock ao vivo toda sexta-feira. Beleza? Vamos lá, sem mais enrolação. Bora aí curtir essa entrevista que tá demais. E eu vou ficando por aqui e nos vemos aí na próxima semana. Um grande abraço. Muito boa noite, eu sou o Kleber, está entrando no ar a partir de agora aqui pela 87,9 FM, programa Batalha Rock de número 150, programa especialíssimo. Estamos hoje recebendo aqui no estúdio da 87, Márcio Pantera, membro fundador da banda Caveira Trincada, vai contar um pouco da história da banda, estão lançando single novo. A Maria tá aqui com a gente, Juninho, Mauri, cara, noite sensacional aqui no Batalha Rock. Boa noite a todos, Batalha Rock no ar. É isso aí, Clebão. Saudações aí a todos, seja bem-vindo aí, Pantera, Maria, Mauri, Desi Crisine. É isso aí, vamos começar aí, ó, com o nosso convidado aí especial aí, ó, conterrâneo, Márcio Borges, conhecido como Pantera. Isso aí, boa noite, Márcio, seja bem-vindo aí, cara. Boa noite, Clebão, Juninho, Mauri, Maria, boa noite a todos aí da rádio aí que estão ouvindo. É isso aí, cara, Maria e o Márcio, membro fundador aí da Caveira Trincada, eles estão lançando um EP novo, ele estava aqui me contando, o nome é... Rádio Serrana. Rádio Serrana. Cara, sensacional. Márcio, todo mundo que vem aqui, eu gosto sempre de começar pelo começo, cara. Queria que você contasse, antes de qualquer coisa, o começo da história sua, cara, do envolvimento seu com o rock, como que começou a história de banda, qual que foi sua primeira banda, não sei se a primeira banda sua foi o Caveira Trincada, se teve outros projetos antes. Conta um pouco desse início aí, cara. O começo foi naquela época, até o Juninho Punk, nosso querido Juninho Punk, tava lá com a gente no começo. A gente tocava tudo sem qualidade, né? Tudo iniciante, né? Então a gente passou por várias bandas aí, já toquei com quase todo mundo aqui de Agudos. Isso aí foi lá de 99 até chegar a Caveira, foi, não sei nem dizer, a Caveira foi 2011, né? Mas é sempre passando de várias caras, assim, várias bandas mesmo, assim, festivais, mas tudo sem saber nada, assim, né, qualidade baixa mesmo. Não tinha chegado no som próprio ainda, né. Nessa época que você tá falando, vocês tocavam cover. Era banda de cover, aquela coisa toda, mas era sem qualidade mesmo. Mas, ô Pantera, a primeira banda que você teve, que eu lembro que tocou até na praça, foi o... Nightmare. Era com o Godiano, o Bate, né? Nosso querido Bate, o Robinho também. O Robinho O que vocês tocavam nessa época? O que vocês tocavam nessa época, cara? Nightmare por aqui. Nightmare era Iron Maiden. Heavy Iron Maiden, Alice Cooper, era heavy metal, né? Mas era gostoso, era quando você tá começando assim, né, meu? Você acha que aquela coisa de roqueiro no começo, né? Eu já tinha ouvido rock com a minha irmã, assim, minha irmã mais velha, assim, tem esse negócio do primo, ou da irmã, ou do irmão passar, na nossa época, pelo menos assim, né? De você chegar até o som, até eles, assim. Então eu comecei ouvindo esse tipo de coisa, assim, né? E depois, quando eu tinha 16 anos, 17, assim, a gente começou a cantar nas bandas, assim,
E era tudo uma brincadeira, assim, mas sempre queria fazer som próprio, assim, né? Mas não tinha conhecimento e não tinha também qualidade musical, né? Pra fazer, era mais da brincadeira mesmo. E quando que começou essa parte assim, autoral, vamos dizer, de você começar a compor as suas próprias... Isso aí aconteceu, na verdade, foi em, o Jeff fotógrafo, sabe? O Jeff Sim, o fotógrafo, Jefferson Rosa. Jefferson Rosa. Então eu tinha amizade com ele assim, a gente começou lá na casa dele a fazer as primeiras músicas. Então daí eu vi que era um negócio que eu queria fazer mesmo. Só que daí não deu pra gente tocar, né? Foi mais uma banda, mas aí já tava ficando legal já, sabe? Já tava começando a fazer coisa sua. Só que daí acabou não dando certo, começamos na Caveira Trincada com banda cover, né? Daí tinha aquele plano já de tocar em bar, assim. Antes, assim, os caras chegaram pra mim, eu toquei com o Guto, assim, com outros caras, e os caras chegaram e falaram, meu, você não sabe cantar. Não é assim, você tem que aprender a cantar pra depois cantar. Então você quebra a cara, assim, você tem que reconhecer que você tem que aprender e tudo, é aí que você cai na real, né, meu? Aí quando chegou na Caveira Trincada, já era pra tocar em bar, já, né? Já eram uns caras mais sérios. Mas ainda não, os caras não queriam tocar música própria, então às vezes você mostra assim, o pessoal não tá interessado. É realmente assim estranho, né, pra você ser de uma banda, tem outros músicos. Aí você chega com uma proposta de fazer música própria, tá todo mundo focado em tocar nos bares, ninguém vai querer tocar mesmo, então é uma coisa até natural acontecer assim, eu acho. Porque tipo assim, música própria, que música, né, os caras não ouviu, só você tá na sua cabeça só, né. Mas acabou não rolando, mas aí eu já tinha as músicas já. Então nesse meio tempo, eu tinha muita amizade com o Filipão, né? Filipão ainda que tá no EP, inclusive, né? Nosso querido Filipão. E eu vi que ele tocava, assim, e comecei, na verdade, a tocar olhando ele, assim. E daí eu fiz aula com o Bruno Andriotti, né? Acho que todos os caras que fizeram, né? Nosso querido Bruno. E daí, e fiz som com ele também. Fiz som com ele, mas a gente não chegou a gravar, entendeu? Mas aí eu acho que aí que foi o caminho das músicas próprias mesmo. Daí quando eu separei da Caveira, né? Que terminou, eu fiquei ainda, né? No caso, né? Daí só música própria, aí deu certo, entendeu? E Agora tem convidados, assim, né? então, mas hoje, então, quer dizer que a Caveira Trincada é você e você chama um pessoal para... Então, agora o pessoal participa, na verdade, tipo assim, ó, por exemplo, esse EP que a gente tá fazendo agora, que tá saindo agora, ele demorou pra sair, né? Por vários motivos assim, né? Coisa de estúdio mesmo, o negócio ficou parado lá, o estúdio teve reforma, né? Eu gravei outro single que saiu antes até, o Some, né? Juninho me ajudou a divulgar aí. E, bom, assim, nesse novo EP da Caveira Trincada, assim, ele... Como posso falar assim, eu queria que soasse como uma banda tocando ao vivo mesmo lá, né? Mas não tinha os músicos para tocar ao vivo, então acaba sendo assim, né? Mas depois todo mundo acaba participando. O Bruno Quintanilha já tocou, era da Caveira Trincada, tocou no primeiro EP, tocou agora também. Mas agora a banda fixa mesmo acabou ficando só eu ainda, né? Mas eu tenho a Rafa comigo ainda, né? Então quando começar a rolar, se for rolar shows, ela tá lá. E o Bruno, ele não tá na Caveira Trincada, mas ele toca na Caveira nos discos, né? Até então tocou em tudo e é esse que é a situação atual da Caveira, tá no estúdio, né? Entendi. E uma coisa, Pantera, que até foi o Some, se eu não me engano, que assim, Some. você gravou a bateria, No som guitarra, fechou 100%. baixo, E as vozes. tudo, cara. Foi E só. você tá gravando aonde? Lá no Rê, nosso Lá querido no Rê. Rê. Salve, Rê. Eu Lá no tava RMS até mesmo. cansado de mim com esse rádio serrano lá. E toda hora tinha que arrumar uma coisa, mas deu trabalho pra fazer as mixagens lá, né? Eu participei e acabou errando algumas coisas, tendo que refazer outra, né? Mas o Some foi uma música que apareceu rápida, assim, ela foi gravada rápida também, né? Tipo assim, chegou no dia, já gravei a bateria, a guitarra, depois eu fui lá e gravei o baixo e a voz. E daí foi uma gravação rápida mesmo. Foi até feita por horas até. Agora esse EP demorou, foi gravado, esse Rádio Serrana foi tudo gravado em 2022. Então começo de 2022 foi a parte instrumental, final de 2022 as vozes e depois de 2023 que o Bruno gravou as guitarras. Então foi meio demorado mesmo. Entendi. Muito. Ô Pantera, e assim, a gente vai rolar daqui a pouco aí, né? Aliás, hoje é o lançamento oficial. Oficial, É. né? Pela Subverte aí. Já tá no Estamos em casa Spotify, direta, já tá no Bandcamp. E por que rádio? Primeiro, por que Rádio Serrana, cara? Filipão é uma lenda. Filipão é uma lenda. Conta a história aí, porque Porque o Filipão ele é um grande colaborador da Caveira também. Ele desde o começo assim, das músicas próprias, ele tava lá, já fiz música com ele. E ele que fez esse negócio de Rádio Serrana, que era uma brincadeira dele do WhatsApp. Que ele fazia o boletim informativo de Agudos, né? E era muito legal isso aí, entendeu? E isso aí não podia ficar de fora. E depois de todas essas
coisa maluca que a gente inventava lá, né? Que tá nas letras também, tá em tudo. Eu tive que fazer essa colocação, não tava vendo ele, porque eu perdi o contato dele, inclusive, né? O Filipão participou do disco sem saber, inclusive, né? Porque os áudios dele já estavam lá comigo de 2019 os áudios do Filipão. Só que eu não tinha contato mais com ele, aí eu retomei agora, faltando uma semana pra sair o Rádio Serrano. Aí ele falou que bem ouviu lá. Que da hora. E ele participou com as partes da locução lá, da Rádio Serrano. Aí ele faz a narração, faz entrevista, inclusive, né? E ele faz o anúncio também. Grande Filipão. Grande influência também, pra aprender a tocar, assim, pra acordar e tocar um instrumento. Filipão. É isso aí. Ô, Pantera, vamos fazer o seguinte, então. Vamos rolar a primeira faixa da Rádio Serrano aí, em primeira mão aí, certo? Rindo de mim, Rindo cara. de mim, eles estavam rindo de mim. Isso aí, vamos... Rádio Serrano.
essa história aí, primeiramente aí, a Rádio Serrana você já falou, né? Também tem uma capa muito curiosa. E Rindo de Mim, cara. Grande, Rindo de Mim. Então, Rindo de Mim é... A maioria das músicas da Caveira é história real, né? Então, isso eu acho uma música estranha, mas ainda por cima é real. Porque quase tudo, 99,9% foi história real, baseada na história real. E essa Rindo de Mim é a história de um menino, de um menino e que ele foi zoado lá na escola, lá. No ginásio? No ginásio. Mas é que ele foi amarrado lá na trave, sabe? Eu lembro da cara dele até hoje, assim. O cara podia ter falado não, assim, mas tem esse negócio do mais velho zoar o mais novo. É uma coisa até... Nem sei porque nem... Cara, é porque assim, ó, a gente tá fazendo a música, mas não tem a letra, entendeu? Então, geralmente a letra vai sair de alguma... Você tem que parar pra escrever a letra. Então, vamos supor, assim, hoje um artista vai escrever uma letra, ele para pra escrever, vai ter que achar alguma coisa pra escrever, não tá pronto, assim. Então, às vezes o cara começa a procurar muito o que escrever e acaba nem escrevendo uma coisa que soa autêntica ou soa uma coisa natural. E geralmente as letras vinham dessas conversas, entendeu? Tá conversando sobre um assunto engraçado, aí já virava uma música ali. Então, Rindo de Mim foi a história desse menino aí, que ele foi zoado do ginásio. Combinou com essa Rindo de Mim e ficou legal. Então, na verdade, a música vinha primeiro, né? Depois. Ou às vezes a situação assim, ó, aconteceu uma coisa assim, e aí você começa a cantar a música ali. Agora agora tem celular, né? Eu pego o celular e gravo no celular, mas antes era o gravadorzinho lá, pra você gravar o que vinha e depois arrumar. Então a música vem praticamente pronta. E eu acho muito legal esse negócio de fazer o repente, assim, com qualidade, assim, o repente. Não tipo assim, se tiver ruim você conserta, mas mantém a essência primária, assim. Porque os solos de guitarra, por exemplo, da Caveira Trincada é tudo... O cara não vai lá, estuda o solo, cria um solo na casa dele para fazer. Ele vai lá, ouve o tom da música e vai fazer o solo. E geralmente vai na primeira. E nem o Miles Davis, ele não vai na primeira para ficar boa. Não que a Caveira Trincada tá bem longe, né? Mas a essência, a ideia é essa, entendeu? Fazer o primeiro e o primeiro vai soar o mais louco mesmo e vai ser o que vai rolar. Então as letras também assim, vem de primária, depois se conserta e daí coloca lá, entendeu? Mas não é uma coisa que é uma coisa pensada, assim, criada assim, ela é só construída. Espontânea, né? Uhum. Espontânea e vai lapidando, né? Exatamente. Você está lançando então, esse EP aí, são 3 faixas, né? Suco de soja, e tem a suco de soja, inclusive eu queria falar aqui que ela é homenagem a um amigo meu que faleceu ano passado, inclusive, né? Que eu fiz ela na casa dele, um amigo meu, Matheus Teles, descansa em paz aí, meu brother. E esse cara é um amigo meu, também colaborador da Caveira, né? Porque ele sempre dava atenção, ouvia o Caveira Trincada. Tem amigo nosso aí, você ouve, os caras até falam que ouve, mas não ouve, né? Mas ele ouvia, e na casa dele aconteceu esse insight dele falar uma coisa, a mesma coisa. Tá trocando ideia de uma coisa, aparece coisa, vem uma música, você tava com a guitarra lá. E daí começou esse negócio aí eu peguei a Covid na época lá, não conseguia apertar a corda maior, o misão do violão. Tava fraco mesmo, mas ainda ficava na minha cabeça. Introdução e esse refrão aí, daí melhorei, compus e basicamente foi tudo ali na casa dele, né? As partes musicais tudo fiz em casa, mas o começo, né, e a letra ali, a letra gigante, né, foi tudo feito ali, basicamente no repente, assim, com o Matheus, final do Matheus. E Toma Bomba é um neném, né? Queria falar antes de mais nada, assim, que tem um pessoal que pode achar, assim, que nem até foi falado pra mim, né, tava conversando com um amigo meu no Messenger, ele falou que era uma brincadeira assim com as pessoas que tomam suplemento ou tomam anabolizante, mas não é nada disso não. Mais uma vez, é uma história de um único cara só, é um cara exclusivo só, que ele tomava bomba e ficou com o cérebro de neném, mas é só unicamente um ser, entendeu? Entendi. Tá falando de uma pessoa específica. Cara, vamos ouvir então mais uma do EP. Vamos lá. Qual que vai ser? Suco de soja? A suco de soja que você falou. Filipão, a galera toda. Vamos lá então, Caveira Trincada com suco de soja.
deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. É, você gosta? Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. É, você gosta? Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Eu não gosto desse suco que me deixa broxa. Tenho o prazer de apresentar neste momento Equina Híbrida. A maior atração da Terra nesse momento será a Equina Híbrida, que apresentará apenas uma única e inédita apresentação. Essa apresentação ocorrerá na Praça Tiradentes, em Bauru, a Equina Híbrida. É isso aí, pessoal. Acabamos de ouvir aí o suco de soja com caveira trincada com o nosso amigo aqui, ó, Márcio Pantera, que está lançando hoje aí o EP Rádio Serrana. Rádio Serrana. O Pantera, É isso aí. e mais fora, estamos aqui, estamos lançando o Rádio Serrana, inclusive exclusivo, né? Exclusive, aqui em primeira mão. Mas antes, você falou, você lançou outros singles, outros antes, né? Uhum. Quais que foram? Então, Antes desse? esse aí foi o seguinte, ó. Então, quando teve a pandemia, né? Eu tinha gravado a demo, uma demotape. Daí a gente lançou a demotape só agora, só também. Na verdade, isso aí ficou pronto em 2022, mas não tinha ainda como colocar nas plataformas, né? Mas é que a discografia da Caveira, assim, é pequena, mas ela é assim, ó. Você grava uma coisa lá atrás, aí sai mais pra frente, e aí você acaba trabalhando uma outra coisa que passa na frente. Então foi que nesse caso a demo foi gravada em 2020. Mas em 2021 tem o primeiro EP, Descoberta Radicais, né? Fui eu que toquei tudo também, e o Bruno fez a guitarra solo.
E depois veio esse ano, agora 2023, o single Some. Que daí foi tipo um single que eu fiz em outro plano, assim, né? Fiz só com uma bateria, o baixo, a guitarra e a voz. E tipo assim, com a bateria, com o microfone só da sala mesmo, assim, pra fazer uma coisa bem rock and roll mesmo, até com um som diferente da Caveira, né? E agora que veio o Rádio Serrano, que foi gravado em 2022. Então foi mais ou menos assim, meio embolado assim, mas a ordem ainda segue as ordens do lançamento, seria a ordem certa mesmo, né? E esses singles, então, a maioria dos instrumentos quem tocou foi você mesmo. Fui eu. Só a guitarra, um outro... Quem faz a guitarra solo é o Bruno, né? A Rafaela ela toca, mas ela não tocou na Caveira, mas ela gravou a voz. Ela fez a segunda voz. E o Filipão fez as vozes, a narração, a entrevista, né? Os queridos Filipão, a lenda. E aí eu acabei tocando tudo. E no Some tem o som lá também do Renato Ruiz, né? Ah, é verdade. Nossa, Juninho, eu esqueci. Nossa, eu não sei se alguém conhece o Renato Ruiz aqui, mas ele é um grande artista musical. E ele é aqui do interior também, Junqueriópolis, né? Ele é famoso na internet, mas ele é um compositor também. E ele tem umas músicas assim que eu acho assim, de artista musical assim, os caras, umas músicas sensacional assim. E eu pedi autorização dele pra fazer um cover, né, Juninho? Esqueci, que é o lado B do Some. Então o Some tem um lado B, tá lá no Bandcamp, é o Universo das Ilusões Perdidas. E ele autorizou tudo, foi show, cara, da hora. E qual que é as influências, Pantera? Eu sei que, né, você escuta um monte de coisa dentro do rock em si e tal, mas qual que é as influências, assim, principais, assim, que... Da Caveira Trincada mesmo? Led Zeppelin, né? Não acredito, tipo, a influência, né? Do jeito de tocar assim, mas tem banda de Seattle, né? Tipo assim, Nirvana, eu gosto do Didi Allen também, das coisas musicais do Didi Allen. Eu gosto de coisa variada, assim, mas as principais influências da Caveira seriam o Led Zeppelin, o Didi Allen, o Nirvana, né? E... Ramones também? Ramones. É uma grande influência da Caveira também. Mas basicamente eu gosto de banda que soa o rock sujo, o rock, tipo assim, aquele rock sujo, saca? Primitivo, né? Isso. Primitivo no sentido... tipo assim, aquela coisa toda de você fazer um disco sem se preocupar em ele ficar completamente polido, né? Com tudo, tipo assim, um disco que soa rock and roll mesmo, né? Hoje em dia o que acontece? Tem banda de rock, mas as bandas de rock não soam mais rock, né? Hoje, pra você soar um som... que cabe uma coisa mercadológica, assim, você tem que fazer exatamente como alguém falar pra você fazer, e que esse cara vai ser um cara esclarecido, que ele tá lá no cenário musical, ele é conceituado tudo, e vai te fazer um disco comercial, porém polido, completamente polido, né, e dentro de uma série de critérios, assim. Então teve muita banda do passado, assim, que não tinha essas coisas, né, que foi os grandes clássicos do rock, que foi, tipo, na receita da banda fazer mesmo, e a banda, tipo, ter ideia de como seria produzido o som. E não de terceiros, né, que seriam aqueles que seriam os que faziam o negócio não ficar só no rock and roll, né, então eu gosto de coisa assim. E, Pantera, assim, uma vez a gente trocando ideia, né, que eu falei assim, Pantera, sabe umas coisas que faz lembrar pra caramba, as temáticas em si, né, da Caveira Trincada, que tem uma linguagem bem sarcástica, assim, né, as letras, assim, do próprio Rogério Skylab, né, e também do Carnal Desire, né, daí eu mostrei pra você, daí você não chegou, né, a ter influência dessa galera, não, assim, na né? Verdade, não. Na verdade, eu não conheço o trabalho desses caras. Ouvi, né, tudo já vi. E particularmente também não me identifiquei também. Mas acontece que é natural soar isso, porque as pessoas é sempre quando você manda alguma coisa, quando você oferece alguma coisa diferente assim, vai soar igual alguma coisa. Então é natural você achar. As pessoas me falaram isso aí do Rogério Skylab, assim. Mas eu acho que é natural e acontecer isso, e você tem que ter maturidade para entender que isso aí acontece mesmo, porque é natural do gênero, né? Vão entender que aquilo lá, você segue um gênero e aquele gênero é... Mas acontece que, conforme eu falei para vocês, o último, tipo assim, a letra é na verdade uma coisa casual ou uma coisa que veio por último mesmo. Entendi. Pô, vamos então ouvir a terceira faixa. Já vai ouvir? Ô, Maurício, você quer fazer? O Maurício está conosco aqui, ó, com o The Sickness Zine fazendo a
a transmissão, né, Mauri? Valeu, Decinho. Manda bala. O Rádio Serrana, valeu, Não, Mauri. pra cá o negócio é... Já vai rolar então entrevista da hora. o Toma Bomba e um Neném. Bom, meu neném. Depois você conta de novo a história, você já falou mais ou menos aqui, né? Da história da música. Dá uma detalhada, né? Isso aí, então vamos lá. Caveira Trincada com Toma Bomba e um Neném. Filho, o que que você tem? Tá agindo como idiota, agindo como neném. Filho, o que mais que você tem? Você tá muito inchado, tá perdendo olho também. Filho, o que é que você tem? Tá agindo como idiota, agindo como neném. Filho, o que mais que você tem? Você tá afeminado, tá engoiando também. Toma bombeão, neném. Toma bombeão, neném. Toma bombeão, neném. Você tá muito inchado, tá perdendo olho também. Toma bombeão, neném. Toma bombeão, neném. Toma bombeão, neném. Você tá muito inchado, tá perdendo a luz também. Você tá afeminado, tá boiando também. Tá com você separado, tá com cérebro de um neném. Filho, o que você tem? Tá agindo como idiota, agindo como neném. Filho, o que mais que você tem? Você tá muito inchado, tá perdendo olho também. Filho, o que é que você tem? Tá agindo como idiota, agindo como neném. Filho, o que mais que você tem? Você tá afeminado, tá boiando também. Toma bombeão, neném. Toma bombeão, neném. Toma bombeão, neném. Você tá muito inchado, tá perdendo olho também. Toma bombeão, neném. Toma bombeão, neném. Toma bombeão, neném. Você tá muito inchado, tá perdendo olho também. Você tá afeminado, tá boiando também. Tá tudo separado, tá com cérebro de um neném. que é no improviso mesmo, né, cara? É no improviso e vai dar bastante que criatividade, né? Assim, o negócio da espontaneidade, né? É espontâneo mesmo, porque não é nada ensaiado, não é nada combinado, não é nada que meditado, né? Que premeditado. Então, assim, é uma coisa que sai na hora mesmo. Isso aí que é legal. Acabamos de ouvir aí, ó, Caveira Trincada com a faixa Toma Bomba e o Neném. Finalizando aí, né, os 3 sons aí do EP Rádio Serrana. Participação aí do Filipão aí no final aí. Como bem concluiu, né, Pantera? O Filipão, ele começa, passa pelo meio e vai pro fim do disco. Grande influência, Filipão. Um abraço, Filipão. Abração, Filipão. Então, a respeito que nem já tinha falado, né, Pantera, a respeito da letra, e aqui nos bastidores e tal,
Toma bomba é um neném? Isso, é. Então, toma bomba é um neném, é até bom falar aqui, por causa que aqui né, tem muitos amigos assim que eles praticam musculação, tem um amigo que toma bomba, tem um amigo que toma suplemento, mas eu sou amigo desses caras também e não tem nada pra eles, entendeu? Isso aqui não é nada apontando ninguém, atirando onda de ninguém, entendeu? Isso aqui era só uma história de um cara, um único ser que tomou bomba e ficou com o cérebro do neném, que era um amigo meu também, entendeu? Então isso aí foi mais uma história que eu tava conversando com o Filipão, inclusive, desse cara aí. E aí chegamos nessa composição aí. Tem a caneta aí não. Foi isso. Mas isso aí foi problema assim de alguma substância que tinha na bomba que causou isso aí? Ficaram sabendo alguma coisa, o que aconteceu? Ou se de repente ele tinha já algum um problema e isso só intensificou? Mas eu acho que se for lá pro lado da psicologia, pode entrar nesse mérito sim, viu, Mauri? Porque às vezes o cara já não batia muito bem da cabeça, assim. Não, tô falando assim, às vezes algum déficit, alguma síndrome que não desenvolveu por completo, sei lá. E aí começou a tomar as bombas mesmo. Era bomba pra malhar. E ele ficou com o cérebro do neném, tipo, falando abobrinha, ou às vezes os caras falavam umas coisas assim que não é da natureza do cara, entendeu? E aconteceu isso aí, a mãe do cara até perguntou. Então, o que tem na letra foi basicamente um diálogo entre uma mãe e um filho que aconteceu de um cara que poderia ter um problema pessoal, mental assim, né, ou psicológico, que tomou bomba de verdade e ficou com o cérebro do neném. Show de bola. Foi algo específico, né? Então, assim, Um caso coisa bem específico, não é pra pontual. ninguém que... Então, a gente não é nada contra ninguém. Todo mundo faz o que quer, tudo seria livre pra fazer o que ele quer. Aliás, uma identidade, né? Uma questão do Caveira Trincada é essa coisa da licença poética também, né, Pantera? Porque assim, você fala assim sobre casos reais, assim, mas sempre com uma linguagem irônica, né? Divertida, né? Então, assim, não tem que pegar e levar ao pé da letra as coisas, né? Porque essa é a essência da Caveira Trincada. A realidade, ela é triste, cara. Sim. Jura, mas acontece que parece que é engraçado. Quem vê de fora dá risada. Aliás, Só fala assim, a música ele dá risada, mas olha a letra lá. Pô, isso aí não é engraçado, na verdade é triste. Mas a gente ri, entendeu? Aliás, Então, Pantera, isso que dá em nós. a capa mesmo, né? A capa já tá. Eu tava comentando com a Maria, né? A capa é bem irônica mesmo, né? Que é uma situação. É uma situação real, que nem eu falei em off pra você uma vez em casa. A capa, ela representa o Brasil, né? Representa o jovem, na verdade. O Brasil é representado hoje pelo jovem, né? Que todo lugar que você vê, o jovem tá lá querendo se aparecer. E ele tá ali enterrado, né? Provavelmente por maneira voluntária, ele quis estar ali. E ali ele tá enterrado na própria estupidez dele. E tá aí o resgate ali, pronto pra ajudar ele. Tipo assim... que representa o governo, né? Tá ali pronto pra te receber ali, ó, que você estiver enterrado ali, pra te ajudar, entendeu? Se tiver enterrado, né? Detalhe. Aí eles vão te ajudar. E é isso. E aí eu fiz essa capa, eu tava vendo um vídeo, a minha tá enterrada nesses basquete, foi a capa do disco, aí eu fotografei o vídeo, nesse clique aí. Da hora. E a cor é a cor dos Sex Pistols, né? O rosa, o amarelo e o preto. E ia fazer uma alusão a uma banda que eu gosto muito, Sex Pistols. Massa, Pantera, massa. Bom, é isso, pessoal. Nós estamos aqui, né, com o nosso amigo Márcio Pantera, falando sobre o lançamento, né, em primeira mão aí, que é o Rádio Serrana. Valeu, gente, valeu mesmo. Gravado aí no RMS Studio. O Pantera, ele gravou todos os instrumentos, né? Teve participação do Bruno Quintanilha, a Rafaela e o Filipão. E... cara, Pantera, desde que eu conheço ele, eu lembro quando ele montou uma bateria você lembra, né, Pantera? Bateria de lata. De lata, cara. Eu conheci o Pantera na escola, assim. Eu lembro de uma coisa inusitada, até eu tava comentando com a Maria, Pantera. A gente vai falar isso daí sim aqui na rádio, não tem problema não. Quando você subir em cima do telhado do ginásio com uma vassoura, cara. Eu queria ser o estrela do rock. Se tornou, né? Cara, ô Márcio, bom, você tá shows por enquanto nada, porque você tá sozinho aí, né? Até quem tiver ouvindo, né, que toca com bateria, baixo de idade, já entra em contato aqui com o Márcio aí, pra o Caveira Trincada, voltar a fazer show. Só tá no estúdio, gente, só tá no estúdio então, no momento. Inclusive já quero entrar agora no meio do ano de novo.
porque já tem mais um disco na minha cabeça aí. Oh, E legal. ô Márcio, então, acabamos de tocamos 3 sons aí do EP e tal. Então, quem quiser ir ouvir os sons do Caveira, tá nas plataformas, dá os endereços, enfim, para quem quiser procurar, ouvir depois melhor. Então, gente, é o seguinte, eu tô em todas as plataformas musicais da Caveira Trincada, as principais, assim. Então ouve lá, né? Quem gosta do Spotify tem, o YouTube Music, a Amazon e todas. Tipo, tá tudo lá. Caveira Trincada. Caveira Trincada. Valeu. É isso aí, Márcio, brigadão aí pela Valeu, gente. participação Obrigado, sua aqui no Juninho, Batalha Kleber, Rock. Maria, valeu, gente. Valeu. Valeu. E é isso, Caveira Trincada estão lançando esse single aí, como o Márcio acabou de falar, tá em todas as plataformas aí. E é só acessar lá Caveira Trincada e curtir o rock and roll. Futuramente aí, né, mas já acabou de falar que já tá com um disco novo aí na cabeça para colocar em prática, então brevemente ele tá aqui de volta para contar sobre o outro lançamento da Caveira Trincada. Outra dimensão. Esperamos um full álbum aí, Pantera. E também Caveira Trincada tocar ao vivo aí, cara. Vou ficar devendo essa, mas logo menos parecerá uma formação. Massa demais, Pantera. Pantera, agradecemos novamente aí, cara, a participação aí. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Valeu mesmo. Valeu todo mundo. Salve, salve galera, bem-vindo aí ao nosso canal The Signes Zine. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre um tema muito importante: política cultural e editais culturais. Você sabe o que é um edital cultural? E conhece a Lei Rouanet? Provavelmente sim, né? Vamos desvendar isso juntos. A Lei Rouanet é uma das mais conhecidas, gerando tanto apoio quanto críticas, mas poucos realmente sabem como ela funciona. E quanto aos editais, vamos explorar como você pode realizar projetos culturais com apoio financeiro. Bom, vamos começar falando sobre editais. Um edital cultural é um documento oficial que estabelece as regras para a seleção de projetos na área cultural. Eles são lançados por órgãos governamentais e instituições que querem apoiar a arte e a cultura. Agora vamos falar sobre políticas culturais e entender um pouco. As políticas culturais são diretrizes desenvolvidas para promover, apoiar e regular a cultura. Elas buscam fomentar a produção cultural e garantir o acesso à diversidade cultural. No Brasil, temos instituições como o Ministério da Cultura e as secretarias estaduais e municipais que cuidam da implementação dessas políticas. Vamos falar agora sobre alguns instrumentos importantes: a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, além dos editais públicos e do Fundo Nacional de Cultura. Estas políticas atuam em diversas áreas, como a preservação do patrimônio histórico, a promoção da diversidade cultural e a formação de novos talentos. Mas nem tudo são flores. Temos desafios como a desigualdade regional, a burocracia e a oscilação nos investimentos públicos. Neste primeiro vídeo abordamos aí uma visão geral sobre política cultural e editais. Nos próximos vídeos vamos nos aprofundar em como você, fazedor de cultura, pode se beneficiar dessas iniciativas.